A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 13, que tem como título Renovação da Esperança. Nós estamos estudando a revista CPAD do segundo trimestre do ano 2025 e agora, nesta lição, nós vamos encerrar esta revista maravilhosa que teve como objetivo estudar o Evangelho de João e com esse encerramento, a gente vai estudar aqui o capítulo 20 de João, falar um pouco aí da ressurreição de Jesus. Já falamos da ressurreição na lição anterior e o escritor da revista resolveu expandir esse tema dentro da lição número 13, mostrando aqui que realmente a ressurreição de Cristo renovou a esperança dos discípulos e também renova a nossa esperança. Nós vamos falar da nossa vida espiritual e eu acredito que você que acompanhou as aulas, não somente no EBD em Foco, da revista como um todo, foi na sua igreja, enfim, você estudou esta lição, estudou o Evangelho de João, eu acredito que sua vida espiritual está muito mais fortalecida, você entendeu muito mais do Evangelho. Isso é muito bom, você cresceu na vida espiritual. E o objetivo é esse, que nós possamos cada dia mais sermos moldados à imagem de Cristo. Então, assim, isso só vai acontecer se nós estudarmos sobre Jesus, estudarmos o Evangelho. E essa lição aqui encerra com isso, encerra falando de esperança, falando da ressurreição de Cristo, falando da nossa vida espiritual e nos motivando para continuar na próxima revista, né, que já foi lançada, já tem gente estudando aí a próxima revista, uma revista que também vai ajudar bastante. Eu não vou entrar aqui no contexto da nova revista, porque eu quero focar na lição número 13, né? Então vamos voltar a nossa atenção para a lição número 13, né? O escritor da revista vai expandir o que ele já começou na lição anterior, que foi falar da ressurreição. Eu, particularmente, acho que o escritor deveria, se aprofundar um pouco mais em alguns temas apresentados ali no capítulo 20 e 21. Mas ele ficou preso ali um pouco na ressurreição. Enfim, mas vamos lá. Durante a aula eu vou comentar algumas coisas nesse sentido, porque quem acompanha o EBD em Foco sabe que eu gosto de buscar algo um pouco mais profundo, né, um pouco além da revista. Então aqui eu vou ministrar essa aula, passando por cada tópico e subtópico da lição, né, explicando em detalhes, né, todo o conteúdo. Vou usar o slide em PowerPoint, produzido aqui pela equipe do EBD em Foco. Nosso slide é 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, vem pronto para ser usado. Um slide de excelência que vai revolucionar a sua aula da EBD. Então, se você não usou slide nesse trimestre, use do próximo. Tenho certeza que vai ser uma bênção na sua aula. O EBD em Foco tem todo um suporte no WhatsApp. Temos colaboradores que atendem de manhã, atendem à tarde, à noite. Enfim, à noite geralmente é eu que atendo. Então, assim, estou sempre disponível também para tirar as dúvidas das lições, sobre acesso ao site. Enfim, nós damos todo um suporte completo com muito conteúdo, slide de adultos, jovens, vários bônus, vários conteúdos extras, temos grupo no WhatsApp, enfim, você pode participar com a gente aí, baixar o nosso aplicativo. Eu tenho certeza que se você usar o EBD em Foco, acessar o slide do EBD em Foco, você não vai se arrepender, o slide fica pronto toda segunda-feira, você baixa o slide no seu site, a gente está sempre avisando, mandando e-mail, enviando mensagem no WhatsApp, nós damos suporte completo, nosso site é ebdemfoco.com, nós temos o aplicativo que é o EBD em Foco, se você procurar na loja de aplicativo do seu celular, e nós temos o WhatsApp, né, que é esse aqui, 949-8409-2869. Na descrição do vídeo tem todos os links, todos os contatos que você precisa aí para falar conosco. Vamos para o textório da lição que diz assim: E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. João capítulo 20, versículo 26. Então aqui o textório fala aqui da aparição de Jesus aos discípulos quando Tomé estava presente. Vamos lá, a gente vai falar sobre isso durante a aula. Verdade prática, a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. Então, de fato, a gente já falou sobre isso na aula anterior, né? Na aula anterior a gente falou sobre o julgamento de Jesus, a crucificação e a ressurreição. Agora a gente vai expandir esse tema da ressurreição nesta aula. A leitura bíblica em classe se encontra em João capítulo 20 e alguns versículos aqui quebrados do capítulo 20. Durante a aula a gente vai ler aí alguns versículos, não somente de João, mas também dos outros evangelhos, que têm passagens paralelas que complementam o evangelho de João. Isso eu falei bastante na aula anterior. Os evangelhos não se contradizem, eles se complementam. Então é bom você ler Mateus, Marcos, Lucas e João e comparar aí as passagens paralelas. Vamos ver aqui a nossa introdução. Chegamos à última lição deste trimestre. A palavra que define é esperança. Então nós vamos falar sobre esperança aqui nessa aula.
E eu já quero definir o que é esperança no contexto bíblico. A gente vai falar bastante durante a aula, mas definindo aqui, a esperança do crente não é algo que ele fica naquela expectativa se vai ou não acontecer. A esperança, dentro do contexto bíblico, principalmente no contexto do apóstolo Paulo, que ele fala bastante de esperança, é algo certo, é algo garantido, é uma expectativa de algo que vai acontecer. Então, assim, nós não estamos esperando Jesus voltar como se isso fosse uma possibilidade, né, que pode ou não acontecer. Não, nós estamos esperando Jesus voltar como uma garantia de que ele vai voltar. Isso vale para tudo dentro do contexto cristão, perdão dos pecados, fortalecimento da nossa fé e tudo mais. Nós sempre temos esperança em algo garantido. A ressurreição do nosso Senhor simboliza o ponto culminante da esperança cristã. Ou seja, tudo está garantido para nós porque Jesus ressuscitou. Então, se ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele venceu o inferno. Jesus é mais do que vencedor e essa vitória é compartilhada conosco. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, então nós temos que ter a nossa esperança em Cristo. Por meio dela, conseguimos reforçar nossa fé em Cristo, promover a alegria em vez da tristeza, afastar o medo e acolher a mensagem destemida do Evangelho. Nesta lição, somos convidados a renovar a nossa esperança. Então esse é o convite, que nós possamos renovar a nossa esperança em Cristo. Tópico 1, a aparição de Jesus Cristo. 1.1, Paz seja convosco. Na segunda vez que Jesus se revelou aos seus seguidores, tanto homens quanto mulheres, o ambiente era diferente. Então, assim, a gente falou que Jesus ressuscitou na aula anterior, Jesus apareceu ali para as mulheres, depois para os discípulos. A gente já comentou sobre isso, Mas, enfim, aqui a gente vai destacar um pouco mais dessas aparições de Jesus. O sepulcro continuava vazio e os discípulos, ainda receosos, permaneciam escondidos dos olhares dos transeuntes do lado de fora da casa, onde estavam reunidos, com portas e janelas fechadas. Então isso aqui é importante destacar, os discípulos estavam com medo, eles estavam escondidos, eles estavam presos dentro de casa, se trancaram dentro de casa e tal, tudo fechado. Então João capítulo 20, versículo 19 diz assim, chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Então aqui Jesus, ele aparece no meio daquela casa que estava com as janelas fechadas, com as portas fechadas. Então nós entendemos aqui que Jesus apareceu de forma sobrenatural. E ali estavam os discípulos, no caso os seguidores de Jesus, com medo. Eles estavam trancados, eles não estavam pregando na rua, eles não estavam divulgando o evangelho. Não, eles estavam trancados com medo dos judeus, com medo da perseguição, com medo também de serem crucificados, assim como Jesus foi crucificado. Eles ficaram com medo, realmente isso poderia acontecer. Era uma habitação em algum ponto da cidade de Jerusalém, no caso aqui só para contextualizar onde eles estavam reunidos. Já não era mais de madrugada do primeiro dia da semana, mas sim à tarde daquele mesmo dia em que Maria Madalena comunicou aos discípulos que tinha visto e falado com Jesus ressuscitado. Então, assim, só para entender o contexto, Jesus ele aparece para eles na tarde de domingo. Então, pela manhã, Jesus já havia ressuscitado, Maria Madalena já tinha constatado isso, Pedro também já tinha ido ao túmulo juntamente com João, então eles já estavam sabendo ali que Jesus tinha ressuscitado, mas Jesus não tinha aparecido para eles ainda, não tinha se revelado. No entanto, eles mostravam ceticismo quanto à afirmação de Maria Madalena por ter encontrado Jesus vivo. Então, assim, Maria Madalena viu Jesus lá no túmulo. Mas se você ler atentamente o capítulo 20, você vai perceber logo no início ali que quando Jesus ressuscita, ela vê 2 anjos dentro do túmulo e depois, quando ela sai, ela pensa que Jesus é o jardineiro, que está cuidando ali daquela região. E aí, quando ela sai, ela vê aquele homem e depois ela descobre que ali é Jesus. Então, ela viu Jesus e Jesus dá ordem para ela. Avisa para os meus irmãos que eu ressuscitei, que eu estou vivo, ou seja, fale com eles. E ela vai lá e dá a notícia. Eu até destaquei isso aqui na aula anterior, porque assim, se por acaso os escritores bíblicos estivessem forjando essa história, se eles estivessem criando uma história fictícia da ressurreição de Jesus, muito provavelmente eles não colocariam uma mulher como sendo testemunha
da ressurreição. Eles não colocariam, eles colocariam um homem, porque isso ia passar muito mais credibilidade para a história. Porque assim, naquela época, o testemunho de uma mulher sozinha não era válido, tinha que ter a confirmação de um homem. Então assim, quando os escritores bíblicos colocam que a mulher viu Jesus, né, no caso ressuscitado, no caso foi Maria Madalena, ela foi a primeira a ver, né, e eles escrevem isso, eles estão colocando uma história verdadeira. De fato, né, aqui tem, né, uma história verdadeira, não uma história forjada. Né? Só para ficar claro, se fosse uma história forjada, a pessoa ia escolher o argumento mais forte, que era o testemunho de um homem. Como é uma história verdadeira, isso aqui foi o de fato que aconteceu. Né? Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus, né, depois que ressuscitou. Na verdade, os discípulos estavam ainda tomados pelo medo dos judeus e sentiam-se desprotegidos. Então, assim, eles estavam com medo, estavam desprotegidos, né, e ainda não estavam crendo que Jesus tinha ressuscitado. De fato, tinham fugido para suas casas quando Jesus foi preso, restando apenas Pedro e João posicionados à distância. Isso aqui a gente sabe, né, que os discípulos, eles fugiram ali quando Jesus foi preso, também ficaram com medo de serem presos. Né? Pedro negou Jesus 3 vezes, né? João ficou ali observando de longe. João foi o único que foi até o final, né? Viu Jesus sendo crucificado, estava ao lado de Maria. Dias depois, após terem recebido o Espírito Santo como Consolador, aqueles discípulos continuavam escondidos com as portas trancadas no mesmo local. Então vale destacar aqui que nós estamos falando que Jesus sopra o Espírito sobre os discípulos, que a gente estudou isso no capítulo 20, versículo 22. Teve uma lição aí que nós falamos do recebimento do Espírito Santo por parte dos discípulos. Mesmo assim, eles ainda estavam com medo, né? Mesmo, né, sendo crentes, mesmo eles andaram com Jesus 3 anos no ministério de Jesus, acompanharam Jesus, já tinham o Espírito Santo, eram convertidos, eram crentes, eles estavam com medo. Isso aqui a gente pode até fazer uma aplicação na nossa vida, que tem gente que pensa que o crente não pode, em momento algum da vida, sentir medo, ou sentir falta de fé, ou, enfim, desanimar. Na verdade, isso faz parte da caminhada cristã. Tem momentos, sim, que a gente vai sentir medo, tem momentos que a gente vai sentir um desânimo, tem momentos que não vai ter vontade de ir à igreja, tem momentos que não dá vontade de orar, que não dá vontade de ler a Bíblia. Isso vai acontecer, isso faz parte da caminhada do cristão. No entanto, é necessário que haja uma renovação da esperança. E é justamente sobre isso que estamos falando nessa lição. Nós estamos falando aqui de pessoas que andaram com Jesus, que já tinham o Espírito Santo, que já eram convertidos e que estavam com medo, que precisaram ali ter uma confirmação da fé. Isso aqui é uma aplicação para a nossa vida. Às vezes a gente precisa dessa confirmação. Não sabemos exatamente como que ela vai vir, mas nós não podemos também deixar o desânimo nos levar, né, para mais longe. Temos que ter muito cuidado com isso. Vai ter o momento que Deus vai nos chamar, mas nós temos que estar também na expectativa ali, né, de Deus nos chamar. Tem gente também que, né, joga a toalha e vai embora. Não, não é assim que nós temos que fazer. Devemos entender que o desânimo faz parte, é um momento de baixa, mas é um momento passageiro. Ele vai passar, vai chegar um momento que vai passar e você vai voltar ali a ter a sua esperança renovada, que foi o que aconteceu com os discípulos. Quando Jesus voltou a aparecer entre eles, repetiu por 3 vezes, paz seja convosco. Então Jesus fala bastante de paz, porque ele é a própria paz. Tá? Vocês estão atemorizados, vocês estão com medo, vocês estão, né, ansiosos. Não, tenham paz. Eu sou a própria paz. A paz seja convosco, eu estou com vocês. É isso que Jesus está dizendo. Então não se preocupem, não fiquem com medo, não fiquem atemorizados, não fiquem ansiosos. Né? Creiam em mim, eu estou com vocês. 1.2. O registro das aparições de Jesus ressurreto. Entre a sua ressurreição e a ascensão ao Pai, que ocorreram no período de 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos em pelo menos 10 ocasiões. As suas aparições começaram com Maria Madalena junto ao túmulo vazio. Então, que foi a primeira aparição. Como eu vou falar aqui de 10 aparições de Jesus e nós temos várias passagens bíblicas, eu vou passar um pouco mais rápido para a aula não ficar muito longa. Eu recomendo você, com calma, ler essas passagens, estudar. Aqui eu vou passar um pouco rápido. Até mesmo na aula DVD é quase que impossível você ficar lendo todas essas passagens. Então a gente vai só citar aqui.
Seguiram-se as mulheres que retornaram da sepultura para anunciar aos discípulos que o túmulo estava vazio. Então aqui a gente tem uma passagem de Mateus 28, de 8 a 10, né, que complementa João, né? João vai anunciar ali que Maria Madalena foi a primeira que viu, mas depois teve um momento que as mulheres chegaram lá, outras mulheres, e viram o túmulo vazio. Jesus aparece a elas também. Então são momentos diferentes, tá? Depois foi a vez de Pedro, que é registrado em Lucas 24, 34, né, que é citado lá que Pedro também viu Jesus ressuscitado. E ainda os discípulos que estavam no caminho de Emaús ao anoitecer. Então aqui é uma história conhecida, né, os discípulos ali no caminho de Emaús, Jesus, né, se põe ali com eles e começa a conversar com eles. A gente vai ler mais na frente sobre os discípulos ali do caminho de Emaús. Daqui a pouco a gente vai ler essa passagem, tá? Ficando no próximo tópico aí. Vamos avançar aqui. Jesus também se revelou aos discípulos reunidos numa casa em Jerusalém quando Tomé não estava presente. Então Jesus aparece na casa quando Tomé não está, né, e posteriormente na presença de Tomé. Então é uma outra vez, né, no caso a sexta vez que Jesus aparece. A seguir, apareceu a 7 discípulos junto ao mar da Galileia. Então aqui é algo que é importante destacar, que quando Jesus aparece a esses discípulos aqui, eles estavam pescando. Jesus chega na praia ali, pergunta se tem peixe para comer, né, se tem alguma coisa para comer. Tem o milagre da pesca aqui, né? Jesus manda jogar a rede, ainda faz o milagre. E depois Jesus tem uma conversa com Pedro, que é uma conversa muito conhecida, né? Que ele pergunta para Pedro se Pedro ama ele. Pedro, tu me amas? Ele pergunta 3 vezes, né? E no começo da conversa, Jesus fala assim: Pedro, tu me ama mais do que a estes? Às vezes a gente lê essa passagem e parece que Jesus está comparando ali Pedro com os outros discípulos. Tu me ama mais do que esses outros discípulos? Só que uma vez eu vi uma pregação, eu achei bem interessante, eu acho que essa é a interpretação correta. Quando ele fala mais do que a estes, Jesus está se referindo aos peixes. Pedro, tu me ama mais do que estes peixes? É nesse sentido. Porque assim, Pedro voltou a pescar. E não era isso que Jesus queria para ele. Jesus chamou Pedro para ser pescador de homens. Quando Jesus chamou Pedro pela primeira vez, Pedro estava pescando peixe. Jesus falou: Pedro, vem, eu vou te fazer, né, pescador de homens. E agora aqui está Pedro voltando a pescar peixe. E Jesus fala: não, Pedro, não é isso que eu quero. Entende? Assim, Pedro estava desanimado. Acho que Pedro pensou assim: segui Jesus, já fez o que eu tinha que fazer, Jesus já morreu, já ressuscitou. Nessa altura aqui, Pedro sabia que Jesus tinha ressuscitado, mas ele não tinha entendido ainda a sua missão. Por isso que ele voltou a pescar. Simplesmente assim: pessoal, vamos voltar a pescar e tal, tá tudo ok, tá tudo bem, vamos voltar à nossa vida como era antes, né? Jesus já cumpriu o seu ministério, tá tudo tranquilo. Mas Jesus tinha algo muito maior para Pedro. Então assim: Pedro, tu me ama mais do que a estes? Então apacenta minhas ovelhas, entende? Sai daqui, abandona essa vida aqui. Isso aqui não é para você. Não é que seja ruim, não é que seja inferior, mas esse não é mais o seu papel, tá? Tem alguns que foram chamados para serem pescadores de peixes. E essas pessoas são importantes na sociedade. As pessoas se alimentam de peixe. É um trabalho maravilhoso, um trabalho que Deus honra. Mas não é isso que eu quero para você. Eu quero que você seja pescador de homens. Então o chamado para Pedro é esse. O meu chamado é outro, o seu chamado é outro. Deus tem um chamado para cada um, ele trata individualmente com cada um. Depois fez aparições aos apóstolos e a mais de 500 seguidores. Isso está registrado aí em Mateus 28, 16 a 20, Marcos 16, 1 Coríntios 15, verso 6. Então assim, Jesus apareceu para muitas pessoas depois que ele ressuscitou. Dirigiu-se ainda a Tiago, seu meio-irmão, né, no caso Tiago, né, a família de Jesus não cria em Jesus. Então Jesus, né, vai até Tiago, né, com certeza é a partir da ressurreição de Jesus que eles vão se converter de verdade. E por fim, manifestou-se pela última vez durante a sua ascensão no Monte das Oliveiras. Todas essas aparições confirmam de fato a ressurreição de Cristo. Então não há dúvidas de que Jesus ressuscitou. Muitas pessoas viram, isso foi confirmado e nós cremos nesse testemunho. Amém? Então eu encerro aqui esse tópico, nesse subtópico, vamos para o tópico 1.3. Preciosas lições. A primeira lição a reter é que a ressurreição de Cristo representa o ponto culminante da fé cristã. Isso aqui é fundamental. O ponto culminante da fé cristã é a ressurreição de Cristo. Jesus ressuscitou, mostrando que ele é Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que venceu a morte, que venceu o inferno. Jesus, ele é o dono da vida. Então ele mostra isso: eu sou o dono da vida, eu entrego minha vida e eu tenho ela de volta. Paulo dirigiu-se aos Coríntios afirmando: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. Então o apóstolo Paulo deixou bem claro que
toda a nossa fé está fundamentada na ressurreição de Jesus. A gente fala muito da morte de Jesus, é importante destacar a morte, é importante falar que foi na morte que ele pagou o preço dos pecados, isso aí tudo é muito importante. No entanto, a morte de Cristo não teria nenhum valor se ele não tivesse ressuscitado. Então a ressurreição mostra que ele é Deus Todo-Poderoso e que, através da ressurreição de Cristo, a nossa ressurreição também está assegurada. Todos aqueles que morrerem em Cristo Jesus, quando Jesus voltar, vão ressuscitar em um corpo glorioso. Vamos para a segunda lição, A segunda lição revela que a ressurreição é um fato inquestionável e que fortalece a certeza e a alegria de saber que ele está vivo. Então nós não devemos questionar a ressurreição de Jesus. Nós não devemos duvidar dessa ressurreição. Então nós temos que crer no testemunho dos apóstolos, temos que crer nas Escrituras, porque isso é fundamental para a nossa alegria, para a nossa esperança. E a terceira lição diz respeito à renovação da esperança e à promessa da ressurreição dos mortos em Cristo. Então, assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 a 16, Paulo escreve assim, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, todos os que morreram em Cristo vão ressuscitar quando Jesus voltar. Isso aqui é algo garantido. É a esperança de algo que vai acontecer, mas é certeza que vai acontecer. Não temos dúvidas disso. Jesus vai voltar. Nós que estivermos vivos seremos transformados e aqueles que dormem, eles também serão transformados. Eles vão ressuscitar em um corpo glorioso. Amém? Vamos para o tópico 2, que diz assim: a aparição de Jesus, esperança e plena alegria. 2.1. O medo deu lugar à esperança. Com a crucificação, morte e sepultamento de Jesus, o medo, a frustração e, por conseguinte, a desesperança surgiram no coração dos seus discípulos. Então, de fato, os discípulos ficaram tristes, desanimados, frustrados com tudo aquilo que tinha acontecido. A gente já comentou anteriormente aí no tópico passado. A cena dos dois discípulos no caminho de Emaús ilustra perfeitamente esse estado emocional dos seguidores de Jesus. Vamos ler aqui a passagem de Lucas. Eu coloquei aqui Lucas 24, do 18 ao 21. A passagem é um pouco mais extensa do que isso, mas eu vou ler somente esse trecho. E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhes: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Então aqui Jesus aparece a esses discípulos como um peregrino, como alguém desconhecido. Jesus não se revela a eles. Muito provavelmente Jesus fez isso de forma sobrenatural, Eles não tiveram ali o entendimento de que ali era o mestre. E Jesus, conversando com eles, vai explicando para eles as Escrituras, que tudo aquilo ali era natural que acontecesse. E Jesus de fato deveria morrer, que ele é o remidor de Israel, mas não da maneira que eles estavam entendendo. Como se Jesus fosse um rei todo-poderoso que destruísse o Império Romano. Não é nesse sentido. Então Jesus vai explicar isso para eles e até que Jesus se revela. Então eles entram numa casa e no partir do pão eles veem ali que é Jesus e Jesus desaparece. No entanto, quando Jesus se revela a eles, os seus rostos transformam-se imediatamente. Então eles ficam ali surpresos quando Jesus revela quem de fato ele é. O mestre estava com eles e eles não tinham percebido isso ainda. Assim, a esperança substitui o medo e a frustração. O Cristo que venceu a morte renova a nossa esperança e afasta
a desesperança. Então aqui a ideia é que seguir a Cristo nos fortalece, seguir a Cristo nos faz vencedores, seguir a Cristo nos dá força para vencer qualquer coisa. Então os discípulos realmente estavam desanimados, eles estavam tristes, eles estavam com medo, mas ao encontrar com Cristo, ao encontrar com Jesus, ao conversar com Jesus, ao entender o Evangelho, eles tiveram a esperança renovada. Isso pode ser aplicado na nossa vida. Nós podemos ter a nossa esperança renovada se nós entendermos mais de Jesus, se nós conversarmos com Jesus, né, se nós entendermos mais do Evangelho. 2.2. A tristeza deu lugar à alegria. Quando se apresentou aos discípulos e lhes trouxe a paz, os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Então, de fato, Jesus apresenta a paz para eles e eles ficam alegres. A magnífica notícia da ressurreição do Senhor e a sua subsequente aparição eliminaram a tristeza dos discípulos e encheram seus corações de alegria. Então, de fato, os discípulos estavam tristes e agora eles estão alegres. Quando eles viram Jesus, quando eles conversaram com Jesus, então Jesus trouxe alegria para a vida deles. Estar na presença de Jesus Cristo ressuscitado é promover uma vida repleta de alegria, onde mesmo nas situações mais difíceis, conseguimos manter a nossa capacidade de nos alegrar no Espírito de Deus. Então, sim, nós temos que nos alegrar em Deus, nos alegrar em Cristo, sermos cheios da alegria do Espírito Santo, né? Isso só vai acontecer se nós estivermos firmados, né, na ressurreição de Jesus. A nossa fé tem que estar firmada no Cristo ressurreto. 2.3. Esperança e alegria. A esperança e a alegria são algumas das virtudes cristãs mais relevantes que encontramos no Novo Testamento. Então, assim, o cristão ele tem que ser alegre, ele tem que estar alegre o tempo todo porque ele está com Cristo. O apóstolo Paulo fala muito de alegria, principalmente na carta aos Filipenses. Paulo está preso, sofrendo. Paulo está falando o tempo todo de alegria. Alegrai-vos no Senhor, porque a nossa alegria não deve estar firmada em coisas materiais. A nossa alegria não deve estar firmada em conquistas aqui nesse mundo. A nossa alegria deve estar firmada em Cristo Jesus, em seguir a Cristo, saber que Ele vai prover tudo o que nós precisamos, que Jesus, né, Ele morreu por nós, ressuscitou por nós, Ele intercede por nós até hoje lá do céu. Então, assim, nós temos que ter esperança e alegria em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo refere-se à virtude da esperança junto da fé e do amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Paulo apresenta o amor como maior, no entanto, ele não descarta a fé e nem a esperança. Está tudo junto ali. Na carta aos Gálatas, o apóstolo menciona a alegria como um dos componentes do fruto do Espírito. Olha só como é importante a questão da alegria, né? Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. No caso aqui, gozo é alegria. Tem amor, alegria, paz. Então, assim, você tem que ter alegria. A alegria faz parte da nossa vida. É o fruto do Espírito Santo produzido em nós. É o fruto que é produzido dentro de nós. Se nós somos salvos em Cristo Jesus, né, o fruto do Espírito deve ser produzido e a alegria faz parte, né? Ou seja, é uma das virtudes do fruto do Espírito. Assim, tanto a esperança quanto a alegria estavam presentes na manifestação de Jesus aos seus discípulos. Então, quando Jesus está presente, a alegria deve estar presente, a esperança deve estar presente, tudo é diferente na vida da pessoa, né? A pessoa muda por completo, né? Porque a alegria ela faz toda a diferença. Até lembrei agora do filme Divertidamente. Se você não assistiu, eu recomendo assistir. É um filme muito bom, né? Tem o 1 e o 2 que saiu recentemente, né? E lá tem a alegria, né? Então, assim, a gente vê que a alegria ela é diferente, né? Ela é a protagonista do filme. Então, a alegria ela faz a diferença na vida da pessoa, né? E em Cristo, a alegria ela é algo totalmente diferente, algo totalmente sobrenatural, né? Porque a nossa alegria deve estar firmada em Cristo Jesus e não em coisas desse mundo. Portanto, se cremos no Cristo que venceu a morte, estas duas virtudes devem ser evidentes nas nossas vidas com Ele. Então, assim, nós temos que ter alegria. Se nós cremos que Jesus ressuscitou, então assim, a alegria deve fazer parte da nossa vida. Tópico 3, aparição de Jesus, convicção fortalecida. 3.1, as dúvidas dissipadas. O episódio da incerteza de Tomé revela a dúvida que surgiu no coração do seguidor de Jesus. Então, assim, Tomé é muito conhecido, né, pela sua falta de fé, porque ele duvidou que Jesus tinha ressuscitado, né? Os discípulos falaram com Tomé que viram Jesus ressuscitado, todo mundo deu testemunho, e Tomé falou, não acredito, só se eu tocar e tudo mais. Então, assim, Tomé
ele representa, que nem aquela pessoa que tem falta de fé, mas eu acho que ele representa todos nós, tá? Todos nós temos algum momento na nossa vida que nós temos, sim, falta de fé, né? Vale destacar que Tomé é crente, ele é convertido, tá? Assim, Tomé, ele não era uma pessoa que não tinha se convertido ainda, eu creio que ele já era convertido, tá? Então aqui, né, tem uma falta de fé em alguém que já é crente, mas vamos entender aqui, né? Durante algum tempo, Tomé revelou-se cético em relação à ressurreição do Senhor. João capítulo 20, versículo 25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Então, assim, Tomé, ele estava assim convicto de que Jesus não tinha ressuscitado, né? Eu só creio se eu realmente tocar, né? No entanto, quando teve a oportunidade de encontrar Jesus e tocá-lo, todas as suas dúvidas foram prontamente dissipadas. Então, assim, passou 8 dias, né, desde o momento que os discípulos falaram com Tomé, aqui no capítulo 20, versículo 25, né, quando eles comunicaram a Tomé que Jesus tinha ressuscitado. E aí, quando passou esses 8 dias, Jesus apareceu novamente. Aí Jesus se apresenta para Tomé e fala: tá aqui, Tomé, toca, né? Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe ao meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Então, assim, o texto bíblico nem diz que Tomé tocou, ele só viu, né? Quando ele viu, ele falou: Senhor meu e Deus meu. É importante aqui destacar, né, que Tomé reconhece Jesus como Deus. Quando ele vê Jesus ali na sua frente, ele fala assim: Senhor meu e Deus meu, tu és o meu Deus. Tomé adora a Jesus. Então, assim, a incredulidade foi embora e ele teve ali fé, né, uma fé verdadeira. O Cristo ressuscitado eliminou qualquer possibilidade de dúvida nos seus discípulos, reforçando assim a fé deles. Claro, de fato, Jesus fala, né, que bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Então, assim, se você não viu, é o nosso caso, né? A gente não viu, mas a gente ouviu falar, a gente crê no testemunho, então, assim, nós somos também bem-aventurados. Mas, enfim, né, só destacando aqui que a presença de Jesus reforçou a fé dos discípulos. 3.2, fortalecimento da fé. Anteriormente cético, Tomé agora profere uma linda declaração de fé: Senhor meu e Deus meu, né, como eu já comentei anteriormente. Então aqui ele reconhece a divindade de Jesus, né, e a sua fé é fortalecida. Ao longo da história da igreja, encontramos indivíduos que, antes agnósticos ou céticos, hoje afirmam com firmeza a sua crença em Jesus Cristo como Deus revelado nas Escrituras. Então é bem interessante, né, a conversão de algumas pessoas que não criam em Deus, não acreditavam de fato, eram ateus, agnósticos, e de repente tem um encontro com Cristo. E só para ilustrar um pouco sobre isso, eu vou falar aqui do C.S. Lewis, né, que é um escritor que eu gosto muito, é o escritor das Crônicas de Nárnia. Ele escreveu muitos outros livros, né, além das Crônicas de Nárnia. E ele foi ateu por muito tempo, ele foi um ateu convicto mesmo, por muito tempo. E aí o C.S. Lewis, ele aos poucos, né, foi sendo tocado e ele passou a crer em Deus. Depois ele passou a crer em Jesus como Salvador e ele escreveu muitos livros, né, cristãos. Então são livros que fazem a diferença na vida de muitas pessoas, né? Tem Cristianismo Puro e Simples, que é um livro que eu recomendo bastante, né, do C.S. Lewis, e alguns outros livros, né, que ele fala da vida dele, né, como o Surpreendido pela Alegria, né, que ele conta a história da conversão dele, e vários textos que ele escreveu, que o pessoal juntou tudo e formou vários livros ali. Então, assim, o C.S. Lewis, ele realmente era um ateu convicto e se converteu. Muitos, né, têm feito assim, né, muitos têm se convertido, muitos cientistas, né, têm se convertido, enfim, isso é algo extraordinário, né, algo que Deus, né, tem feito aí no mundo, no decorrer da história, né? Muitas pessoas nem sequer acreditam em Deus e de repente estão servindo a Jesus, estão na igreja dando glória a Deus e aleluia. Isso mostra, né, que o evangelho é poderoso, é transformador, né, e pode transformar a vida de qualquer pessoa. Ter um encontro com o ressurreto torna impossível continuar a duvidar como uma forma de rebeldia provocada pela idolatria humana. Então aqui o escritor da revista cita Romanos 1, 21 a 23, né, que Paulo descreve ali a idolatria humana, mas esse encontro com o ressurreto, o encontro com Cristo ressurreto, né, faz toda a diferença, né, e, né, muda o coração, né, não importa o quão rebelde seja esse coração é transformado. 3.3, fortalecimento da esperança. Além de proporcionar alegria e convicção, o Cristo ressuscitado expande a nossa esperança em relação ao futuro. Então, isso aqui é fundamental, né? Porque muitas pessoas vivem ansiosas, porque não sabem o que vai acontecer no futuro e gera aquela ansiedade. Isso é problema sério,
É um problema muito sério mesmo. Inclusive o filme que eu citei anteriormente, né, que é o Divertidamente, né, lá tem ansiedade, né, que é no caso é o segundo filme, né, aparece a ansiedade, né, e aí a ansiedade ela domina, né, a mente da adolescente, né, e gera vários problemas. Então a ansiedade é essa expectativa pelo futuro, né? Você não sabe o que vai acontecer no futuro e você fica tomando decisões e vendo o que vai acontecer e tal, e se acontecer assim, e se acontecer desse outro jeito, se acontecer desse outro jeito, fica pensando nas milhares de possibilidades, né, que pode acontecer no futuro. Isso é problemático. Tem pessoas que têm que tomar remédio, fazer tratamento. Então, assim, a gente tem que ter, né, uma fé em Cristo de tal forma que essa ansiedade ela seja eliminada. Tá? Porque, assim, em Cristo nós temos esperança de algo bom. É Jesus que domina a nossa vida, Ele que guia a nossa vida. Então não faz o menor sentido a gente ficar ansioso, tá? Porque Jesus está no controle. Segundo as Escrituras, a promessa de que um dia os mortos ressuscitarão e receberemos um corpo glorificado baseia-se na ressurreição e glorificação do Senhor Jesus. Então, assim, como Jesus morreu e ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Ponto final. Então não precisamos ter medo do futuro, não precisamos ter medo da morte. A nossa ressurreição está garantida. Quem está em Cristo já tem a salvação garantida. Jesus falou isso. Quem crê em mim já tem a vida eterna. Então você crê, você já tem a vida eterna. Você não precisa ter medo, né, de qualquer outra coisa, da morte, do inferno, nada disso. Nada disso. Tá? O crente tem que estar convicto que em Cristo a sua vitória está garantida. Esta era uma doutrina essencial para o apóstolo Paulo, né? Paulo lá em 1 Coríntios 15, de 12 a 14. A gente já leu um trecho dessa passagem anteriormente, já falamos sobre isso na aula anterior e vamos reforçar aqui. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Ou seja, se Jesus não ressuscitou, tudo que a gente está ensinando, tudo que a gente está pregando não vale de nada, a nossa fé não vale de nada, enfim, estamos perdendo o nosso tempo. Então, assim, nós cremos que Cristo ressuscitou. O ímpio não tem esperança. Para ele, né, depois da morte, muitos acreditam que não vai ter nada, que não vai acontecer nada. Mas nós temos esperança. Nós temos esperança em algo futuro. Nós temos esperança em Cristo. E a nossa esperança está baseada na ressurreição de Jesus. Assim, Paulo ensinava e defendia esta verdade ao longo do seu ministério. Então, a gente já leu Tessalonicenses aqui, né, que Paulo ensinava isso o tempo todo, né? Assim como Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar, ou seja, os mortos em Cristo vão ressuscitar, né? Ele não fala nós, ele fala assim, nós seremos arrebatados, né? Porque Paulo acreditava que Jesus ia voltar naquela época. Então, nós seremos arrebatados e os mortos vão ressuscitar. Então, assim, todos aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. Portanto, a ressurreição e a glorificação de Cristo servem como antecipação da ressurreição dos salvos que partiram e da glorificação dos nossos corpos. Ou seja, da mesma forma que Jesus ressuscitou, todos os crentes que morreram vão ressuscitar, e da mesma forma que Cristo tem um corpo glorioso, todos os crentes vão ter um corpo glorioso. Não importa se está vivo ou está morto. Os mortos vão ressuscitar e ter um corpo glorioso, e os vivos serão transformados e também terão um corpo glorioso. Amém? Chegamos no final da nossa aula que diz assim, na conclusão: durante este trimestre, exploramos ensinamentos valiosos que nos ajudam a entender melhor a divindade de Jesus. O nosso Senhor é eterno, é diferente do Pai, mas igual a Ele. É Deus em sua essência, o Criador de tudo. Por conseguinte, a fonte de toda salvação e vida espiritual. Este foi um dos propósitos que o evangelista redigiu seu evangelho, para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao crerdes tenhais vida em seu nome. Então, assim, João coloca aqui no capítulo 20, versículo 31, que o propósito dele ter escrito tudo isso é que nós possamos crer em Jesus. Crer que Jesus, de fato, é o Cristo, é o Messias, o enviado de Deus. Ele é o Filho de Deus, que ele é igual a Deus em essência, que ele é o Criador, que ele é a fonte da salvação, que ele é a fonte da vida. Você precisa crer nisso. E ao crer nisso, você vai ter vida. Vida aqui nessa terra. Vida plena, vida de alegria, vida de esperança e vida eterna. Isso tudo é garantido em Cristo Jesus. Amém? Então, assim, que você possa continuar estudando o Evangelho de João, possa continuar meditando nesse Evangelho, você possa fortalecer a sua fé, crendo mais em Jesus, que você possa continuar buscando mais conhecimento, conhecendo o Evangelho e pregando o Evangelho.
Agora, nós vamos entrar na próxima revista, né, que fala sobre a Igreja de Jerusalém. Vamos estudar ali Atos dos Apóstolos, né, vai ser uma continuação dessa revista aqui, no caso, né, assim, aqui a gente estudou sobre a vida de Jesus, morte e ressurreição. E depois que Jesus ressuscita, que ele sobe os céus, qual é a ordem que ele dá para nós? O que ele fala para a igreja? É isso que a gente vai estudar na próxima revista. É a continuação, isso faz sentido, né, porque nós precisamos levar esse evangelho, compreender esse evangelho e levar o evangelho. E nós vamos aprender muito sobre isso com o exemplo da Igreja de Jerusalém, que é o tema da nossa próxima revista. E eu continuo aqui reforçando o convite para você conhecer o EBD em Foco, né, você entrar no nosso site, você, enfim, mandar mensagem para a gente. Se você quer contribuir com o EBD em Foco de alguma forma, se gosta do EBD em Foco, eu gostaria de fazer uma contribuição. É um projeto que tem muitos gastos, tá? A gente paga funcionário, paga a plataforma, paga um monte de coisa. Enfim, e você quer contribuir, você pode entrar no nosso site e fazer uma assinatura. A pessoa nem usa o slide, mas faz lá para contribuir, entende? A assinatura já é uma contribuição que você vai fazer para o EBD em Foco. Se você usar o slide, beleza. Se você não usar, tem vários outros conteúdos dentro da plataforma, além do slide. Tem cursos, sermões, enfim. Você pode desfrutar também de um conteúdo completo na plataforma ebdenfoco.com e também do nosso aplicativo, né? Você vai acessar todo o conteúdo no site e no aplicativo. Então, assim, na plataforma EBD em Foco, você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência no EBD. Isso eu te garanto. A gente dá todo o suporte, a gente, enfim, ajuda com as aulas em vídeo, aula em PDF, slide em PowerPoint, conteúdo extra, né? A plataforma completa mesmo, a melhor plataforma que tem sobre EBD aí. A paz do Senhor, até a próxima aula.